Oi, meus amores. Hoje é sexta-feira, dia de aproveitar a vida, exceto Jair Bolsonaro, que não pode sair depois das 7 horas da noite na sexta-feira. E é também o dia da gente ganhar repertório sociocultural ao mesmo tempo em que se informa. Pois é, hoje é dia de Giro da Jana. E eu quero ser bem objetiva porque, ao contrário do Jair, eu vou sair daqui pós 7 horas para me divertir. Bom, continuando, a gente já pegou as principais notícias desta semana, aquelas, obviamente, que podem eventualmente aparecer nos vestibulares, seja na prova de redação, seja nas provas de humanas, de natureza, sei lá. Eu acho que eu tô te ajudando de alguma forma. A propósito, você podia fazer um favor para mim? Deixa aqui embaixo nos comentários como eu te ajudei, seja via YouTube, seja via meus cursos, minhas redes sociais, porque eu tô reunindo depoimentos para colocar na minha página. Poxa, coloca aí a sua gratidão pelo que você é grato ou grata ou grate, já que uma das polêmicas do dia é a linguagem neutra. Então, vou parar de enrolar, bora pros acontecimentos. O primeiro acontecimento da semana tem a ver com a defesa dos direitos dos animais. O presidente Lula sancionou uma lei que proíbe o uso de animais em testes de cosméticos, tá? É uma grande vitória dos movimentos pelos direitos dos animais e pelos direitos ambientais, tá? Eu vou ser muito sincera, a gente já avançou o suficiente em termos tecnológicos para que se possa fazer boa parte, se não todos os testes em modelos, tá? Tem gente que usa células para isso, né? Células em cultura para isso. Tem gente que usa modelos matemáticos para isso. Tem gente que usa simulações para isso. Então, talvez a gente não precise mais tanto torturar os animais como a gente faz há milênios, no final das contas. E eu gostaria, mais uma vez, de falar para os senhores sobre um repertório sociocultural que tem a ver demais com maus tratos aos animais. Então vamos lá, um repertório que é filosófico. O conceito, eu já falei dele 1 milhão de vezes aqui, de especismo, do filósofo australiano, se não me engano, ele é australiano, se não me engano mesmo, Peter Singer. E aí, se tiver algum vegano, vegetariano aí, identifique-se no comentário, porque eu gosto muito de um livro dele que se chama Libertação Animal. Vale a pena, veganos e vegetarianos, lerem esse livro. Bom livro, tá? É uma filosofia ética em defesa dos direitos dos animais. Entre outras coisas, o Peter Singer defende que os animais, boa parte dos animais, são sencientes. E mesmo que não sejam sencientes, ou seja, não tenham ciência, consciência de que são um ser, mesmo assim, a maioria deles sente dor, tá? Então, acho que vale a pena a gente pensar sobre esse especismo, essa crença de que nós, seres humanos, somos superiores às demais espécies e que isso justificaria a exploração, a tortura, a utilização como se fossem objetos, como se não sentissem. E já que a gente está falando sobre isso, eu quero indicar para vocês duas produções audiovisuais, tá? Tem um curta-metragem, uma animação, tá? Então aqui é um curta de menos de 4 minutos, chamado Salve o Ralph, e um outro curta-metragem, animação também, chamado Man, do Steve Cutts. E hoje eu trouxe imagens desses filmes pra gente poder visualizar o que tipo de coisa que a gente vai encontrar lá. O Salve o Ralph foi feito pela Sociedade Humana Internacional, que tem, né, uma atuação importante de defesa dos direitos dos animais. É uma suposta entrevista com o Ralph, um coelhinho que é um coelhinho de testes. E aí ele fala sobre o cotidiano dele, passando por testes, principalmente cosméticos,
feitos por seres humanos. E aí a gente já vê aqui nessa imagem sinais das sequelas deixadas por esses testes. Vale a pena demais assistir, porque começa fofinho e de repente o bicho pega. Excelente, engraçadinho, fofinho, mas bate fundo, tá? A outra indicação que eu tenho pra vocês é Men do Steve Cutts. Eu todos os anos exibo Men do Steve Cutts pros meus alunos. É uma animação do Steve Cutts, esse animador, desenhista, ele tem várias animações bem pesadas, excelentes para crítica ao estilo de vida do homem contemporâneo, principalmente quem for eventualmente fazer a prova da FUVEST. Vale a pena assistir, vários dos questionamentos estão ligados a isso. E, a propósito, eu tô com uma turma FUVEST aberta, assim como um super intensivo que começa agora em agosto. Se você tem interesse, temos um QR Code aqui na minha tela e temos também um link na descrição desse vídeo. Gosto de passar o Men do Steve Cutts para os meus alunos porque, na minha opinião, é uma animação que exemplifica essa suposta superioridade dos seres humanos diante das outras formas de vida. E isso é simbolizado de várias maneiras nessa animação. Ambos estão disponíveis no YouTube, é só vocês procurarem pelo nome no YouTube. E isso é simbolizado, por exemplo, nessa imagem, que é a capa da animação, pelo uso da coroa, porque ele é o rei do mundo e do trono. E eu não vou, né, dar spoiler não, mas depois vocês podem observar qual é o reino deste rei. No final das contas, quando nós levamos o especismo às últimas consequências, o que sobra para nós, seres humanos, reinarmos? Então, minhas duas indicações iniciais: Salve o Ralph e Men do Steve Cutts. Vale a pena depois você me contar o que você achou, tá? Faz o seguinte, eu acho isso legal quando os alunos fazem isso. Se você estiver assistindo qualquer coisa que eu indiquei, se você estiver assistindo a este vídeo, publica nas suas redes sociais, tira uma foto e me marca. Me ajuda a fazer esse conteúdo, que é de qualidade, chegar para mais pessoas, ok? Segundo acontecimento destacado desta semana, o Brasil saiu do mapa da fome pela segunda vez em sua história. A primeira vez, e essa data aqui é importante, em que o Brasil saiu do mapa da fome foi em 2014. Daqui a pouco eu te explico por que que essa data é importante, tá? E aí vamos ver. Esse relatório do Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, diz que temos subnutrição no Brasil abaixo de 2,5% e a FAO também apontou impacto de políticas públicas na reversão do quadro de insegurança alimentar no Brasil. A gente estima que no mundo tenha 673 milhões de pessoas enfrentando a fome, tá? O relatório da FAO destaca, por exemplo, a ampliação do programa Bolsa Família, que muitas pessoas conservadoras criticam, mas para as pessoas que criticam o Bolsa Família, para as pessoas que criticam as propostas de renda mínima, eu vou indicar filmes que falam sobre fome e pobreza extrema. As minhas indicações para vocês entenderem, né, se vocês nunca passaram fome ou se vocês nunca viram uma pessoa passar fome, estão a seguir. Primeiro, a gente tem um documentário chamado Histórias da Fome no Brasil, feita pela ONU Brasil, a partir de um acontecimento que foi a primeira saída do Brasil do mapa da fome de 2014, e aí a ONU Brasil produziu esse documentário que fala, né, faz um rastreamento histórico da fome desde o Brasil colônia até o mundo atual e mostra quais foram as políticas públicas de combate à fome ao longo de mais ou menos 525 anos, ok? Muito bom documentário, muito bem fundamentado, fruto de uma pesquisa brilhante,
excelente para falar sobre desigualdade social e socioeconômica em qualquer contexto nacional. Além disso, não tem como eu não indicar um dos meus documentários favoritos, mas já adianto, um dos documentários mais tristes que eu conheço, que é o Garapa, do José Padilha, que acompanha 4 famílias em situação de pobreza extrema, ou seja, de miséria, no sertão nordestino, ali no início dos anos 2000, antes da implantação de 2 dos mais importantes programas de combate à fome que tem na nossa história, o Fome Zero, que se inicia no governo Fernando Henrique Cardoso, e também o Bolsa Família do programa, né, do presidente Lula, né? No caso, a gente está falando do Lula 1 e agora a gente está vivendo o Lula 3. E aí o Brasil saiu do mapa da fome, coincidentemente ou não, em 2 governos de esquerda. É isso mesmo. Então, assistam a Garapa para vocês entenderem que quem tem fome tem pressa. Não dá pra pessoa, né? Eu adoro quando as pessoas falam assim, ai, mas não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Pelo amor de Deus, a pessoa que está com fome, ela não tem força suficiente para segurar a vara. Quanto mais concentração para aprender a pescar. Dê o peixe, mate a fome e depois a gente faz essas políticas de longo prazo. Quem tem fome tem pressa. Era um dos slogans utilizados pelo Fome Zero anos e anos atrás. Além disso, eu gostaria de destacar uma frasezinha que está no cartaz de Garapa. No Brasil, essa frase é maravilhosa para pôr nas suas redações. No Brasil, estamos divididos em 2 categorias de pessoas. Uns que não dormem porque estão com o estômago vazio e outros que não dormem porque têm medo dos que não dormem, tá? Então aqui, frase maravilhosa do Josué de Castro, né, sociólogo brasileiro que vale a pena vocês conhecerem, indicação fortíssima. Portanto, jovens, até agora temos os curtas Salve o Ralph, Men, temos os documentários Histórias da Fome no Brasil e Garapa, e agora a gente tem que ir para a próxima notícia para ver, né, o que a gente vai fazer. Planos de saúde atenderão pacientes no SUS a partir de agosto. Entenda como vai funcionar esse novo programa. Eu não vou mentir para vocês, não. Eu não vou indicar nada para elogiar o SUS, porque na semana passada o Giro da Jana elogiou o SUS, ok? Então você vai, Giro da Jana, semana passada, e veja as minhas indicações sobre o SUS. Combinado? Próxima notícia. Prefeito de Cuiabá é acusado de violência política contra a professora. Abílio Brunini quis impedir a docente de usar o todes em uma palestra. Ele não deixou que ela nem iniciasse a palestra. Na hora que ela falou, se não me engano, boa tarde a todos, todas e todes, ele, né, pediu o microfone e falou com ela que se ela fosse continuar utilizando o pronome todes, ele infelizmente interromperia mais a palestra, né? Então temos aí um problema seríssimo. Eu vejo violência política, sim, porque ele não tem o direito de silenciar essa professora. Se ele fosse minimamente elegante, ele esperaria ela terminar de falar o que ela tinha para falar. Era uma conferência na área de saúde pública, então ela tinha coisas importantes para dizer. E depois falaria com ela em privado, mas não, ele optou pelo constrangimento público. Eu acho que é um caso, sim, de violência política. E para você entender qual é a minha opinião sobre o uso da linguagem neutra, do pronome neutro, eu vou te indicar que assista a um vídeo da minha xará, tá? Você vai procurar no YouTube o canal de uma outra Jana, a Jana Viscardi, tá? E aí eu já deixei aqui uma pesquisa feita. Deixa eu abrir aqui. Assim, era para eu ter deixado aberto aqui, mas eu acho que eu fiz alguma besteira. Mas não tem problema não, eu até te mostro que temos aqui. Tô colocando Jana
Viscardi, YouTube, linguagem neutra. Tá? Jana Viscardi tem um canal no YouTube. Jana Viscardi é uma linguista, ou seja, ela é uma cientista da linguagem e ela tem uma série de vídeos discutindo linguagem neutra numa perspectiva política, numa perspectiva linguística, numa perspectiva histórica, numa perspectiva social. Em vez de ficar escutando qualquer burro empoderado que está aí, não estou usando essa expressão à toa não, te explico daqui a pouco, e que fala sobre a questão de linguagem neutra sem saber nada, vamos escutar uma profissional da linguagem que tem mestrado na área, que tem um doutorado na área, que tem uma produção acadêmica? Cuidado, tem muito burro empoderado por aí, muita gente que confunde o fato de ter uma testa cebosa e se acha uma mente brilhante, ok? Então, te indicaria o canal no YouTube da Jana Viscardi. E por que eu falei do burro empoderado? Porque esse é o apelido que eu dou para um fenômeno da psicologia social que vale a pena você procurar, tá? Na psicologia social, estuda-se um efeito que se chama efeito Dunning-Kruger. Por que eu chamo de efeito do burro empoderado? O efeito Dunning-Kruger diz que quanto menos uma pessoa sabe sobre um assunto, mais ela tende a acreditar que sabe muito. É a ideia de que você é tão ignorante que você julga que tudo o que há para saber sobre aquele assunto é o que você sabe. Eu vou ser muito sincera, uma das pessoas que eu mais vejo, e eu não vou citar nomes porque eu não quero a visita do senhor Processinho, mas uma das pessoas que eu mais vejo falando sobre linguagem neutra no Brasil hoje é uma pessoa profundamente ignorante na área de letras, de linguística, de política e de gênero. E essa pessoa só fala com tanta certeza porque tem um monte de gente igualmente ignorante para bater palma. Então, faz um favor para mim, vai lá ver a professora Jana Viscardi falando sobre linguagem neutra. É super fácil, é só procurar Jana Viscardi, linguagem neutra, e vocês vão achar o canal dela. E se vocês forem lá, faz um favor para mim, põe embaixo no comentário para ela: Jana Rabelo me mandou aqui, porque o meu sonho é fazer um encontro de Janas. E se você eventualmente quer ter um encontro comigo nos meus cursos, você já sabe, tem um QR Code aqui do lado, tem um link aqui embaixo e eu te aguardo nos meus cursos. Beijo!